Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula. Nesta feita nós iremos estudar demonologia. Então vamos aprender a respeito das origens desses demônios, algumas teorias, algumas contestações, refutações, obras que esses demônios eles faz, algumas atividades que ele exerce e também algumas ações da igreja nessa luta, nessa batalha espiritual. Nesta feita, eu queria ler em Mateus capítulo 10, versículo 7 e versículo 8, que é uma das missões da igreja aqui na terra. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Então, nós temos aí no slide algumas definições dessa palavrinha, demonologia ou demônio. Então, no grego do Novo Testamento, duas palavras são usadas para o termo demônio. A primeira palavra é daimon e a outra é daimônio. Essa última sendo a mais usada, que é demônio. Em ambas as expressões o sentido é o mesmo. Outro termo bastante usado, principalmente no livro de Marcos, é espírito imundo. Então nós iremos ver aí algumas teorias a respeito de demônio. Então a Bíblia vai mencionar, quando se trata de demônio, desses anjos caídos que nós cremos, nós iremos ver isso posteriormente. Então aparece na Bíblia a palavra espírito, demônios, anjos caídos. Então vamos aprender a origem de cada argumentação a respeito dessas origens dos demônios. Então, grupo de pessoas acreditam em uma coisa, outros em outra. Vamos ver qual é a nossa linha que nós seguimos e vamos refutar, contestar algumas dessas linhas. Então, nesses primeiros slides, nós iremos ver o quê? Nesse tópico, o mais coerente é descrever as possíveis origens dos demônios, já que a Bíblia não dá base para uma total afirmação de nenhuma das teses propostas, pois também cremos que Deus não se preocupou em nos revelar, porém nos advertiu sobre seus propósitos e nos capacitou a vencê-lo em nome de Jesus. Então, observe que a Bíblia não vai dar uma afirmação concreta da origem dos demônios, mas existem algumas teorias, algumas linhas, e que nós cremos numa linha mais coerente. Então vamos ver algumas linhas e crença a respeito da origem dos demônios. Então a primeira linha a respeito da origem dos demônios é que alguns acreditam que os demônios são espíritos de humanos que viveram antes de Adão e Eva, ou seja, uma raça pré-adâmica. Então, baseado em uma outra teoria, muitos aceitam referente à criação antes atual. Então, quem crê nessa linha acredita que havia realmente antes de Adão e Eva, uma raça pré-adâmica que viveu nesta terra e que foram destruídos por seguir a linhagem de Satanás. Então, observa aí no slide. Diz que Adão e Eva são os primeiros de uma nova geração. Portanto, existia uma antiga geração que, quando Satanás foi lançado para a terra, se associou a ele, recebendo a condenação de Deus. Sendo mortos, suas almas se tornaram em demônios. Daí o fato de buscarem sempre outros corpos para habitarem. Então, observe que essa linha acredita que existiu uma raça pré-adâmica, uma raça que veio antes de Adão. E por Lúcifer ele pecar antes dessa criação, diz que Lúcifer persuadiu também essa raça humana, e essa raça humana foi destruída, mortos por desobedecer a Deus. Então eu não acredito nessa teoria. Eu não acredito que esses demônios ele têm origem, que são espírito de pessoas de uma época pré-adâmica.
essa teoria eu desacredito. Vamos agora contestar, vamos refutar essa linha de interpretação. Então, para refutar essa linha, nós temos aí uma contestação da teoria. Torna-se difícil acreditar quanto mais prova algo como acima descrito. A existência de uma geração pré-adâmica nega todo o ensino bíblico sobre a queda do homem. A necessidade de um Salvador para o mundo inclusive a morte vicária de Cristo Jesus. Veja bem, toda a Bíblia perderia, né, o sentido, já que, de acordo com essa teoria, quando Deus se cansa da criação, ele a destrói e os transforma em demônio. A palavra de Deus diz que assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então, biblicamente, a Bíblia diz que o primeiro homem a ser por Deus criado e formado foi Adão. Então essa teoria cai por terra, porque a Bíblia diz que Adão, ele foi o primeiro ser, o primeiro homem feito alma vivente. Outra teoria é que os demônios são os filhos dos anjos que tiveram com as mulheres antes do dilúvio. Então há uma linha de interpretação lá em Gênesis capítulo 6, versículo 4, né? Eu taí esse versículo aí, diz o seguinte: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, que lá diz que faz uma referência aos anjos, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram os filhos, e estes eram valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. Então essa linha de interpretação é dizer que os anjos, um grupo de anjos desceu aqui na terra e viram que as filhas de Caim, né, as filhas dos homens, as filhas dos homens que não seguiam a linhagem de Sete, né, eles viram que era formosa, coabitaram com as mulheres e nasceram um gigante. Então desse gigante, após morrer, se tornaram demônio. Então eu não acredito também nessa possibilidade. Por quê? Porque a expressão Filho de Deus que aparece aí no original diz respeito a os filhos da geração de Sete. Inclusive um deles se chama Enoque, que foi arrebatado. Então não tem nada a ver aí com os anjos de Deus. E se fossem os anjos, irmãos, caía por terra toda essa questão de coabitar, porque anjos são assexuados. Deus não fez os anjos com sexo, então os anjos são assexuados. Então veja aí mais algum slide, né? Os que defendem essa teoria afirmam que os filhos de Deus, no texto acima, são anjos que coabitaram com mulheres, como eu falei, e com elas tiveram filhos, gerando então uma raça diferente, despertando a ira de Deus, que lança sobre a terra o dilúvio. Com a morte dessa geração, os filhos dos anjos, suas almas foram transformadas em demônio, que a partir de então busca o corpos para habitar, já que provaram de uma vida corporal. Essa teoria também serve para explicar o porquê da existência de anjos em prisões, pois o pecado por eles cometido era tão grave que não poderia ficar solto. Então observe que essa teoria é de verdade que Deus prendeu alguns anjos, mas essa teoria dizer que a geração de gigantes lá em Gênesis 6 foram mortos no dilúvio e se tornaram demônios, isso aí cai por terra. Então os filhos de Deus ali não são os anjos, são a geração de Sete, a geração de homens que andaram em santificação, em santidade, em foco no nome do Senhor. Então alguns deles vieram a coabitar com os filhos da geração de Caim, e automaticamente dá para se entender que Deus trouxe uma maldição, amaldiçoando e nascendo gigantes, né? Homens que traz consigo uma anomalia.
mas não foram demônios. Então as almas das pessoas não se tornaram demônio. Então essa teoria cai por terra no nome de Jesus. Vamos aí a uma contestação, colocar para você aí poder refutar quando alguém questionar. Então três no mínimo são as razões para não aceitarmos essa teoria. A primeira, quando uma pessoa morria no Velho Testamento, sua alma era enviada para o Sheol, né? Que isso aí é a palavra grega, a palavra hebraica para o inferno é Sheol, e já no grego é Hades. Isso inclui também esses supostos filhos de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, em todas as nações que se esquecem de Deus. Então observe só, qualquer pessoa que morresse como Caim, sua geração, morreu, ele não ficava na terra, irmão. O espírito não ficava aqui vagueando, tendo essa liberdade de possuir corpo, não. Então eles iam para o Sheol, um lugar intermediário, para esperar o dia do juízo. Segundo, de acordo com Mateus 22 e 30, no seu contexto, os anjos não se casam, trazem a ideia que são assexuados, como eu falei, os anjos são assexuados. Terceiro, como já vimos, filho de Deus em Gênesis trata-se da linhagem de Sete e não de anjos. Então, tá aí os versículos bíblicos aí para você contestar quando alguém vir com essa teoria no YouTube, no Instagram. Então, você pode aí anotar e aprender nessa aula maravilhosa sobre demoniologia. Agora, a teoria que nós mais se inclinamos é essa aqui, eu acredito nessa aqui. Por mais que algumas pessoas contestem, mas os demônios são anjos caídos. Então, esta é a teoria mais aceita em todas as correntes de interpretação, pois existem muitas referências que associam os anjos caídos aos demônios. E houve batalha no céu, lá em Apocalipse 12, versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado ao grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então, observe só, irmãos. Então, a diferença entre anjos caídos e demônio é só questão de nomenclatura. Então, anjos caídos e demônio são a mesma coisa. Assim como Satanás, ele é chamado de Lúcifer, diabo, Satanás, Beelzebul, dragão, serpente. Então, a mesma coisa nós podemos mencionar a respeito dos anjos caídos. Então, os anjos caídos, eles são nomeados como demônios, porque não são espírito. Então, são espírito, são demônios. Devido à rebelião dos anjos, Miguel e seu exército angelical lançaram na terra e Deus transformou em demônios. Então, essa teoria aí é a mais aceita e a mais fiel, né, que nós vemos nas Escrituras. Agora, um grupo de pessoas contesta essa teoria que eu acredito, que nossa igreja acredita, né? Mesmo tendo muita lógica e base bíblica, ainda nos vem uma pergunta: por que Deus aprisionou alguns anjos e transformaria outros em demônios? Então, eu acredito que, conforme lá em Pedro 2 e 4, Deus ele tem propósito, irmãos. Ele tem propósito, planos. Deus prova os seus eleitos como Ele quer. Então, observe também que eu poderia fazer uma pergunta: por que Deus vai prender Satanás e ele vai soltar? Então, Deus ele tem os seus propósitos. Então, observe que está lá em Apocalipse, capítulo 9, que Deus aprisionou esses anjos, esses demônios, para dia e hora e mês e ano, para soltar, para provar aqueles que habitam na terra, na grande tribulação. Então, por tudo isto, nesse ponto, fica difícil afirmar com certeza a origem dos demônios, já que todas as teorias são questionáveis. No entanto, esta última pode ser a mais forte em argumentos sobre o assunto. É por isso que eu acredito que os demônios, eles são os mesmos anjos caídos, anjos que se rebeliou, que deixou os seus principados, conforme Judas, no versículo 6. E também são esses espíritos aí que estão em alguma parte aprisionados
em 2 Pedro 2 e também 4. Então já vimos algumas teorias a respeito dos demônios. Agora, observando que nós acreditamos que a origem dos demônios, se derivou daquela rebelião contra Deus. Deus expulsou Lúcifer com a terça parte dos anjos, então os anjos caídos, né, se tornaram demônios. E essa questão de anjos e demônios são questão de nomenclatura, por esse espírito. Então observe que eles têm as suas atividades, as suas obras. Então, se a origem desses seres malignos não nos é claramente revelada, sua existência, muito pelo contrário, é uma realidade por toda a Bíblia. Então, a Bíblia fala sobre esse espírito. Por mais que alguém questione, eles estão aí, eles estão realizando obras, eles estão tomando corpo de pessoas. Há relatos de expulsão do demônio na Bíblia. Jesus, muitas vezes, expulsou o demônio. Exortações e vigilância, cuidado com suas ações, instruções, como vencer, temos com fartura nas Escrituras. Então, a Escritura mostra as obras dos demônios, as obras de anjos caídos, contra a igreja, contra o povo santo de Deus, mas também a Bíblia traz exortações, traz palavras para nós estar em vigilância contra as suas astutas ciladas. Paulo chega a dizer que nós lutamos não contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, as suas hostes espirituais, seus príncipes da maldade. Então, o apóstolo Paulo, ele foi bem claro que nós devemos tomar todas as armaduras de Deus para este combate e essa batalha espiritual. Então, esse tema aqui, da batalha espiritual, nós vamos aprender em uma aula específica para nós aprendermos algumas estratégias contra os ardis, contra as obras satânicas do adversário. Então, meus irmãos, a natureza de Satanás, né, junto com seus demônios, eles são diabólicos, ou seja, são maléficos. Ele é adversário, ele é caluniador. Então, a Bíblia diz lá em João 10:10 que o ladrão, que é o diabo, vem para matar, roubar e destruir. Então, através desses seus vários nomes e títulos, sua obra é revelada. Por sua determinação, os demônios agem com grande poder de destruição. O ministério de Jesus foi marcado por vários confrontos com esse ministro do mal. Então, observe que os demônios, eles têm suas atividades. Então, ele vai trabalhar em prol de roubar, matar e destruir. Então, toda a sutileza, todo o mecanismo, o que ele puder fazer para tirar o crente, o salvo, impedir os ímpios de reconhecer a verdade, aceitar a Cristo, isso ele vai fazer. Então essa é a missão dele, matar, roubar e destruir. E todas as ações que ele vem, então nós iremos aprender, né, nas próximas aulas, que você vai observar que ele tem várias atividades. A sua missão é essa, ele tem que destruir, ele tem que roubar, ele tem que matar, ele tem que tirar o cristão do foco, ele tem que tirar as pessoas do caminho da salvação. Então ele vai usar todos os meios. Eu poderia dizer aqui, sem medo de errar, que qualquer área, qualquer ambiente, qualquer setor que os humanos eles estão trabalhando, eles estão executando as suas tarefas, ele tem a sua vida cotidiana, existe uma ingerência do mal. Qualquer ambiente. Então, quando se trata a respeito de todos os setores, todas as classes de pessoas, o diabo está atuando. Então, ele quer destruir crianças, adolescentes, jovens, anciãos. Ele usa de todo o mecanismo. Está aí as drogas, está aí a prostituição, está aí os crimes, o tráfico internacional, as mutilações, depressões, angústia muito profunda que leva as pessoas até o suicídio. Então tudo isso vem matar, roubar e destruir. Nas heresias, a Bíblia diz que
o diabo, né, também com seus anjos, seus ministros, se transfigura até em anjo de luz, o engano, a mentira. Então ele vai usar esse tipo de armas para confrontar o cristão e as pessoas que não servem a Cristo. Paulo escreveu ali aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz que ele cega o entendimento dos incrédulos, para que ele não veja o resplandecer da luz do Evangelho. Então, nas próximas aulas, você vai ver que o adversário de nossas almas ele tem essas atividades. Então, vamos orar para que Deus venha nos blindar, nos guardar, nos dar proteção espiritual. Então, ore comigo nesta noite e peça a Deus uma blindagem para o teu lar, para a tua vida, para a tua família, e que Deus possa trazer para a sua vida uma proteção, uma barreira de proteção, que o muro de fogo esteja ao teu redor. Pai de amor, Pai querido, após essa aula, Senhor, entendemos a origem, Pai, dessa raça, eu posso dizer, desse espírito maligno, Senhor, que são os anjos decaídos. Então dá a blindagem, Deus, a nossos parentes, a nossa família, a nossa vida, os nossos filhos, Pai, a nossa esposa, Pai bendito, os maridos das tuas filhas, Jesus. Deus eterno, Jesus, entre dentro das vossas famílias, Jesus, e dá essa blindagem, Pai. Destrói toda obra satânica, toda obra, Deus, dos demônios, seja caída e batida e retirada, Jesus. Pai de amor, Pai querido, é isso que eu te peço e já te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, uma boa aula. Aguarde a segunda parte a respeito da demoniologia. Então, que você possa se enriquecer pelo conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima aula.